Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos continuar aqui no nosso capítulo 7 do nosso livro Sociologia Hoje. Hoje eu vou falar sobre os modos de produção taylorista e fordista. O modo de produção taylorista e fordista, ele foi utilizado, nas fábricas no início do século XX, no fim do século XX, no fim do século XIX e começo do século XX. A produção fordista foi dominante até a década de 70, né? Até 1970. Porque em 1970 vai acontecer o processo chamado de reestruturação produtiva, quando surge outro modo de produção, que é o modo toyotista. Por que acontece essas reestruturações produtivas? Mudar o modelo de produção, modelo de produção, né, industrial. Para aumentar o lucro, né, das fábricas, aumentar a produtividade, com maior controle sobre os trabalhadores e também para acompanhar as mudanças tecnológicas e as mudanças da sociedade como um todo, né, a mudança da economia, né. Então, por exemplo, o modelo lá taylorista e fordista, ele é associado, né, os dois, porque o taylorismo ele foi criado pelo Frederick Taylor como um método de administração do trabalho. Ele é como se fosse um método de organização gerencial da empresa, né, da fábrica. E foi aplicado pelo Henry Ford nas fábricas de automóveis, né? Que o Henry Ford era o maior industrial nessa área de automóveis nos Estados Unidos, e aí ele aplicou o método taylorista. Quais são as características deles? Eles tinham a esteira mecânica, né? E o funcionário ficava fazendo atividades repetitivas, cada um tendo uma função, e ele tinha a produção por metas, por desempenho, salário por desempenho. Se a pessoa produzisse mais, aí tinha uma recompensa salarial. Estabelecia regra de comportamento para os operários na fábrica, né? Esse modelo taylorista, fordista, ele está associado também com o American Way of Life, né? Que era o modo de vida americano que era incentivado naquela época. Consumista, a família nuclear, né? Família americana nuclear, consumismo de eletrodomésticos, cada um ter um automóvel, cada família ter seu automóvel. Aí era um incentivo ao consumo, né? Aqui nessa imagem, os operários ficavam ali na esteira, cada um no seu posto, a esteira passava, e eles iam fazendo a mesma atividade, a atividade repetitiva, né? Então, esse daqui é o trabalho alienado, que o trabalhador não tem noção de quanto ele está produzindo, né? Nem do que ele está produzindo, nem da quantidade de mercadorias que ele ajudou a produzir. É o chamado trabalho, que o Karl Marx chama de trabalho alienado. E o que ele produz também não pertence a ele, né? Ele vai receber a remuneração, que não é equivalente ao lucro que ele deu para a empresa, e vai receber o salário para sobreviver e atender às necessidades básicas dele, né? Então, aqui, o trabalho era repetitivo de alta intensidade com compensações salariais, salário por produtividade. Esse tipo de produção foi dominante na Europa, Estados Unidos e Japão até 1960, quando ele foi substituído gradativamente pelo toyotismo. O toyotismo ele era um modelo de produção que foi criada na fábrica Toyota, no Japão, e aí ele tinha algumas características que diferenciam ele desse modelo taylorista fordista. Primeiro, eles não têm estoque, porque era considerado que o estoque dava prejuízo para a fábrica. Todas as mudanças baseadas no que? Aumentar o lucro da empresa e acompanhar a dinâmica da sociedade e da economia e também das inovações tecnológicas. Então, a produção por demanda. Se vende, ele produz. Vendeu, produziu. Ele não fica acumulando estoque, né? Porque o estoque dava prejuízo.
flexibilização da produção, automação das máquinas, né? Máquinas que desempenham várias funções e funcionam com menor grau de intervenção do trabalhador. Então, precisa de menos funcionários na fábrica, porque um funcionário, às vezes, opera 2 ou 3 máquinas, né? Que a máquina é mais eficiente, não precisa de ter vários trabalhadores envolvidos. Diminuição do número de funcionários na fábrica. Sistema just in time, no qual a matéria-prima, peça ou acessório chega no local de produção apenas no momento que será utilizado, evitando acúmulo de estoque. Sistema Kanban, leva a informação sobre a necessidade de reposição do produto no estoque. E o controle de qualidade. O controle de qualidade é para evitar que eles tenham produto com defeito, que também era um problema na fábrica fordista, taylorista, porque se o produto tem defeito, aí tem que trocar por outro que está funcionando. Isso aí também dá prejuízo, né? Aí, isso aqui criou um novo tipo de trabalhador, né? Que chama trabalhador polivalente. Ele tem que fazer várias funções dentro da empresa. E não mais aquele trabalhador que fazia apenas uma atividade repetitiva, né? Então, com esse processo aqui, teve a diminuição do valor do salário, desmobilização política e queda do poder de compra. Poder de compra do trabalhador, né? Desmobilização política por quê? Porque o sindicato, as fábricas da Toyota, elas criam sindicato na própria empresa. Mas como que o próprio empregador vai atender as reivindicações dos trabalhadores? Não, ele vai sempre ficar voltado para benefício da empresa, da própria empresa. Então, esse sindicato empresarial, né, não funciona como sindicato, como não é nem o princípio do sindicato dos sindicatos verdadeiros, né, que é defender o funcionário. O operário polivalente, que eu já falei. Então, nesse período, junto com o modelo toyotista, teve um crescimento também do chamado neoliberalismo, né? Que ele substituiu o estado de bem-estar social. Na época do taylorismo-fordismo, o modelo dominante nos Estados Unidos e na Europa era o estado de bem-estar social, que tinha acontecido a crise econômica de 29, né? Então o Estado criou essas políticas de assistencialismo à população. O Estado oferecia saúde, educação, né? Salário, pleno emprego, políticas de assistência, né, para manter as pessoas empregadas, recebendo salário, para ela poder ser um consumidor. Mas com o neoliberalismo, ele surge nesse período aí, a partir da década de 70, né? Quais são os princípios neoliberais? É o governo mínimo, que ele não oferece serviço público, né, como escola, hospital, tudo seria pela iniciativa privada. Privatização de empresas estatais e transferência das questões econômicas para o mercado. Aí eles falam assim, não intervenção do Estado na economia. A economia vai se regulamentar sozinha. Flexibilização das leis trabalhistas, que é o que a gente vê aqui no Brasil acontecendo hoje, né? Tem a terceirização, trabalho informal, que permite o quê? Maior exploração do trabalhador. A maioria dos trabalhadores brasileiros hoje estão no mercado informal. Então, eles não estão pagando imposto para se aposentar, não tem direitos nenhum, né? Não tem nenhum direito trabalhista. E a terceirização, né, também. Isso se chama flexibilização das leis trabalhistas. Aquelas leis trabalhistas antigas, igual tinha aqui no Brasil, né, a carteira de trabalho, que foram criadas na época do governo Vargas, já foram todas substituídas por esse modelo de flexibilização, né? Terceirização, trabalho informal, e aí os direitos do trabalhador vão sendo reduzidos cada vez mais. Esse modelo neoliberal, ele tem origem, ele começou a ser implantado na Inglaterra, nos Estados Unidos, como modelo
para todos os países, né, a partir da década de 70. E aí foi se espalhando, né, pelo mundo. Hoje ele está em alguns países, já tiveram a experiência neoliberal e estão retrocedendo, abandonando, né, essas políticas neoliberais. Mas aqui no Brasil, o neoliberalismo está em alta, né, principalmente no governo atual. As políticas neoliberais, os projetos aí do governo são todos voltados para essa política neoliberal. Então, as novas modalidades de trabalho, com esse crescimento aí, desenvolvimento da produção toyotista, crescimento do setor de serviço. O que é o setor de serviço? Essas empresas de comunicação, telefonia, internet, televisão, as políticas neoliberais, né? Ocorreu o quê? Novos tipos de trabalho, o trabalho precarizado, né? O que é o trabalho precarizado? Por exemplo, trabalho informal. A pessoa não tem garantia, né, nem do quanto ela vai ganhar por mês. Cada mês ela vai atingir um salário diferente, né? Então, ela não tem segurança nem para pensar assim, não, todo mês eu recebo tanto. Não, ela não sabe quanto vai receber no fim do mês, né? Porque o trabalho é informal, que é chamado trabalho, precarização do trabalho. Tem um sociólogo brasileiro chamado Rui Braga, que ele escreveu um livro chamado O Precariado, que são a nova classe trabalhadora do Brasil. Trabalho, várias horas de trabalho, maior exploração, diminuição dos direitos, né, da classe trabalhadora, desemprego estrutural, todas essas questões, né? Hoje no Brasil tem a maior parte do grupo dos trabalhadores está no trabalho informal. E o desemprego crescendo cada vez mais, né? Então, agora vocês vão responder as questões que eu coloquei aí no livro, as atividades aqui do livro, tá? Para a gente encerrar esse capítulo aqui sobre o mundo do trabalho. Até mais.